Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, esteja sobre o seu lar, a sua casa, em nome de Jesus. Que bênção estarmos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus mais uma vez, neste tempo da nossa escola bíblica. Muito bem, vamos orar? Vamos pedir ao Senhor para nos falar neste tempo de estudo, nessa manhã de domingo. Vamos agradecer ao Senhor porque Ele nos concedeu este privilégio. Vamos orar? Deus eterno, louvado seja o nome do Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá de mais uma vez estudarmos a Tua palavra, compreendermos o que o Senhor tem para as nossas vidas. Que o Teu Espírito nos assista neste tempo para a honra e glória do Teu santo nome. Fale conosco, Senhor, fale aos nossos corações. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor Deus com uma música. Louve o Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, que Ele sempre seja. Que na sua vida, sobre tudo o que você fizer, Deus revele quem Ele é. A sua vida, as suas atitudes, revele quão santo, quão amoroso, quão maravilhoso é o nosso Senhor Deus. Louvemos a Ele. Louve o Senhor, cante junto. Sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Senhor.
Muito bem, vamos estudar a palavra do nosso Senhor Deus. Hoje nós veremos o segundo estudo nesta série que nós começamos, Crescimento Espiritual. Como podemos crescer espiritualmente? O que Deus faz para nós crescermos espiritualmente? Por que a necessidade de crescimento? E o segundo estudo é o que Deus fez por mim. O que Deus fez por mim para eu crescer espiritualmente. O que Deus fez? O que Deus fez por nós para nos ajudar a crescermos espiritualmente? O texto que nós olharemos e a partir dele nós pensaremos sobre este tema é 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 6, que diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Deixa eu ler também o contexto desta passagem, toda ela, que é do versículo 1, pelo menos até o versículo 12, que fala o seguinte: Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem mesmo agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que há inveja e discórdias entre vós, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estáis agindo segundo padrões puramente humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São apenas servos por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito, e cada um receberá sua recompensa segundo o seu trabalho. Porque somos cooperadores de Deus, e dele sois lavoura e edifício. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor, e outro constrói sobre ele, mas cada um veja como constrói, porque ninguém pode lançar outro alicerce, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Que maravilha! Este texto vai nos mostrar que Paulo, ao escrever aos irmãos da igreja em Corinto, ele estava tratando da carnalidade, da imaturidade daquela igreja, e neste momento aqui ele está falando das divisões, das preferências que as pessoas faziam ali, e isso não demonstrava a maturidade necessária para a vida cristã, como também isto não demonstrava que eles estavam crescendo e não trazia crescimento para a vida deles também. E então eles precisavam entender, e assim a carta aos Coríntios fala a respeito disso, que o foco precisa ser Cristo Jesus. O foco precisa ser o Senhor. Quando o foco é Jesus, nós não temos tempo e nós não distraímos a nossa vida com outras coisas, a não ser Cristo e crescer nele também. E hoje então nós iremos falar a respeito disso. O que Deus fez por mim? O que Deus fez na minha vida, o que Deus me deu para o meu crescimento, para me ajudar a crescer espiritualmente. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê que crescimento espiritual é muito mais do que a gente deixar velhos hábitos prejudiciais. Muitas pessoas talvez acham, deixar de beber, deixar de fumar, deixar algumas promiscuidades, e que isso significa crescer. Será se deixar hábitos prejudiciais significa que estamos crescendo espiritualmente? Ou talvez ser mais disciplinado na vida, mais compreensível, mais amável com as outras pessoas, com as pessoas ao nosso redor, significa crescer espiritualmente? Precisamos entender que tornar-se um cristão é muito mais do que virar uma página na sua vida, porque não é uma questão apenas de ser mais disciplinado. Alguém pode ser mais disciplinado simplesmente aplicando algumas técnicas, na sua vida, algumas orientações, psicológicas, pedagógicas na sua vida, ser mais compreensível com as outras pessoas. Alguém também pode
né, se esforçando, trabalhar e ser mais compreensível com as outras pessoas. Não ceder a alguns desejos. Muitas pessoas fazem isso. Na verdade, que estas coisas sendo feitas não geram a transformação necessária na nossa vida como um todo, para crescimento espiritual. Essas coisas podem funcionar durante um tempo, mas a pessoa pode voltar atrás e começar a fazer tudo aquilo que era prejudicial para a sua vida. A verdade que nós precisamos entender é que quando alguém se torna cristão, há um novo nascimento. Não apenas essa pessoa vira a página na sua vida. A verdade é que uma nova vida brota do seu interior. O Deus do universo, em pessoa, vem morar dentro do novo crente e opera em seu interior para mantê-lo no caminho e ajudá-lo a manter o novo e melhor estilo de vida. Acontece uma transformação, uma mudança de vida, recebe uma nova vida, é o novo nascimento. A palavra do nosso Deus fala que isto é tão radical que usa o termo novo nascimento. A pessoa nasceu de novo, uma mudança completa na sua vida. E é isto o que nós precisamos e é isto que Deus faz na nossa vida. Sem isto, seria impossível nós crescermos espiritualmente. E quando nós olhamos para a palavra do nosso Deus, vai nos mostrar que cada membro da Trindade, cada pessoa do nosso Deus, ele atua dentro de nós, está habitando dentro do cristão. Olha, por exemplo, esse texto de Colossenses 1:27, falando a respeito de Jesus, quando fala o seguinte: a ele quis Deus. Na verdade, acho que faltou um texto aqui. Não, isso mesmo. Quando fala de Cristo, fala: a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. A ele quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, que é Cristo em vocês, Cristo em nós, habitando em nós, mostrando que Cristo ele faz habitação na nossa vida. Falando a respeito também do Espírito Santo, Romanos 8:9 fala: entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo Jesus. Mostrando que o Espírito habita em nós, e frequentemente, é claro, é por meio dele que se manifesta Cristo Jesus em nós, mas também Cristo habita, e a palavra do nosso Deus vai dizer também que o Pai habita em nós. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele também. O Pai, ele mora em nós, faz habitação, somos santuário do nosso Deus, morada do Espírito, e isto mostrando a transformação que gera em nossas vidas. Imagina só, a Bíblia vai nos ensinar que todo crescimento espiritual, ele começa com a operação de Deus em nossa vida. Minha vida espiritual só é possível, Deus torna ela possível, porque gradativamente Ele vai transformando a minha vida pela sua ação e morada em mim. Ele vem me dando aquilo que eu preciso, me concedendo o desejo e transformando a minha vida para que eu chegue na estatura que Ele deseja. Eu equilibro a minha vida espiritual, buscando ativamente o crescimento espiritual, descansando no fato de que Deus, Ele dá o crescimento porque Ele habita em mim e Ele me deu uma nova vida espiritual. Então, vamos pensar, pelo menos nessa primeira pergunta: o que a Bíblia ensina sobre o meu crescimento espiritual? O que Deus faz em mim? Ou melhor, o que a Bíblia mostra para o meu crescimento espiritual? A Bíblia vai me ensinar que todo crescimento espiritual começa com a operação de Deus em minha vida. Por exemplo, a santificação. A santificação é a graça de Deus agindo em mim, renovando o meu interior, segundo a imagem de Deus, para que eu tenha capacidade de morrer para o pecado, morrer para mim mesmo e viver para Deus, para a justiça. É o que a palavra do nosso Deus fala, por exemplo, em Romanos, capítulo 6 e capítulo 8, fala que se nós nascemos de novo, se temos uma nova vida e andamos em novidade de vida, nós não entregamos mais a nossa vida, os nossos corpos para o pecado, mas sim para a justiça de Deus. E isto ocorre conosco, é Deus agindo em nós. Quando nós nascemos de novo, Deus vive em nosso interior, nos renova interiormente, para que possamos
para que possamos fazer a vontade dele. Deus inicia e nós correspondemos à ação dele. Na conversão, experimentamos a operação de Deus nos atraindo a Cristo e nos conduzindo para a vida de justiça a partir de então. Ele age em nós, ele nos chama. A palavra do nosso Deus fala que Deus nos amou primeiro e por isso nós amamos. E Deus inicia a nossa vida e o trabalho nosso é corresponder à ação de Deus para que ele haja em nós. Isto não só em relação ao crescimento espiritual, mas também ao processo inicial de se tornar cristão na nossa vida. E por que a gente precisa saber disto? Na verdade, na conversão experimentamos essa operação de Deus em nós e nós entendemos que a maioria desses aspectos, dos aspectos cristãos da nossa vida, nós achamos, e alguns entendem errado, que depende de nós, depende da nossa vida, mas eu ficarei frustrado, derrotado pela minha falta de capacidade se eu não compreender que quem inicia esta vida e é a partir do novo nascimento. Não é uma questão de esforço meu, mas é uma ação de Deus na minha vida. Por outro lado, se eu achar que esses aspectos da minha vida só dependem de Deus, é só Deus, é uma questão automática, eu poderei não me esforçar o suficiente para crescer espiritualmente. Por fim, eu preciso das duas coisas, entender que é Deus que inicia essa vida, dando a mim um novo nascimento, me dá uma nova vida, e então eu vou corresponder à ação de Deus em minha vida. Olha o que diz o texto de Filipenses, capítulo 2, verso 12 e 13. Efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Ao início desse versículo fica parecendo que a salvação depende de nós, mas olha o texto, pois Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. É Deus que age, nos dando tanto a vontade, mostrando o que nós precisamos fazer, quanto nos capacitando para isso também. João, capítulo 6, versículo 44, vai nos dizer: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Jesus mostra claramente que se alguém está se aproximando de Deus, se alguém vai até o Pai, até Jesus, é porque o Pai já está tocando e conduzindo essa pessoa, já está gerando transformação para que essa pessoa receba um novo nascimento e então possa ter a nova vida e sua vida transformada e ter crescimento espiritual. Ele vai então responder ao Senhor com arrependimento, vai responder ao Senhor obedecendo a Deus e o amando também. Gálatas 5, 22 e 23 fala que o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, que podemos dizer, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O nosso Deus age em nós e o Espírito Santo produz aquilo que nós necessitamos para a nossa vida. João 15, versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos, se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, sem mim nada podeis fazer. O nosso crescimento espiritual é a partir da ação de Deus na nossa vida, é o novo nascimento que gera isto. A salvação começa com a ação de Deus, aprendemos que um crescimento espiritual é uma obra do Espírito Santo na nossa vida, e assim nós temos o crescimento, um testemunho inquestionável, abundante de que o nascimento e o crescimento espiritual começam com Deus. É a partir dele, e então nós respondemos à ação dele em nós. E de que maneira então Deus nos ajuda a crescer espiritualmente? O que Deus fez por mim que me ajuda a crescer espiritualmente? A primeira coisa, Deus ilumina nossa mente para entendermos a verdade. Deus vai iluminar a minha mente, a nossa mente, para que a gente compreenda o que Ele tem para nós. A minha vida espiritual, Deus a torna possível gradativamente, que eu vou descobrindo o que Ele tem para mim, vai me ajudando a ser aquilo que eu preciso ser, aprendendo o que eu preciso e para que eu então faça aquilo que Ele deseja. Há um ditado, um velho ditado que diz o seguinte: Deus faz a obra de Deus, o homem faz a obra do homem. O homem não pode fazer a obra de Deus, Deus não fará a obra do homem. Temos de entender então qual é a obra de Deus?
e qual é a nossa obra também. Tem a parte do nosso Deus e a nossa parte, mas entender que a parte de Deus, ele inicia tanto o novo nascimento como o crescimento espiritual. Sem a ação e a capacitação de Deus, nós não podemos crescer espiritualmente e nós não podemos ser transformados. E isto se dá quando a nossa mente é iluminada para nós entendermos a verdade. Olha o que diz o texto de 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. As coisas de Deus nós compreendemos com a ação do Espírito Santo e pela ação do Espírito Santo. 1 Coríntios 2,10 fala, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. É impossível compreender as verdades espirituais, compreender o que Deus tem para nós, sem a ação do Espírito Santo. Isso explica porque a leitura da Bíblia faz grande diferença na vida do crente e na vida daquele que nasceu de novo. E aquele que não nasceu não consegue compreender porque as coisas espirituais, as coisas de Deus, elas são compreendidas pela orientação e o ensino que o Espírito Santo faz na nossa vida. Para o novo convertido, a leitura da Bíblia muitas vezes não faz sentido, pois ele não pode entender claramente o que ele está lendo, porque o Espírito não vai dar a compreensão. Contudo, para o crente, à medida que ele cresce espiritualmente, cada leitura traz um novo nível de entendimento das verdades espirituais e ele então vai compreendendo o que Deus tem para ele. O Espírito de Deus, dentro do crente, desperta a sua mente para as Escrituras, dando a ele cada vez mais compreensão, entendimento e desejo de cada vez de ler mais. O Espírito de Deus acende a palavra em nossos corações e em nossa mente e ilumina a verdade para nós. Essa diferença que Deus faz na nossa vida, ele gera crescimento em nós, iluminando a nossa mente para a verdade. Uma segunda coisa que Deus faz em nós, ele nos dá desejos e caráter piedosos. Deus nos dá os desejos e o caráter piedoso que nós necessitamos para honrar a Ele e para agradar a Ele também. Olha o que diz a palavra do Senhor em Filipenses 2,13. Uma outra versão desse texto que nós lemos, né? Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Ele efetua o querer, ele nos dá desejos, mas também o realizar. Ele nos capacita e nos dá caráter piedosos para nós o buscarmos constantemente. É uma ação de Deus. E isto gera tranquilidade na nossa vida, mas também motivo e inspiração para nós crescermos espiritualmente, porque o crescimento não vai depender só de nós, do meu esforço, do meu bom humor, ou simplesmente da minha disciplina. Não apenas disso, mas é a ação de Deus. É claro que Ele agindo e falando comigo, eu vou aplicando isso com disciplina, com compromisso na minha vida. E é claro que o crescimento se torna muito mais poderoso e prático na minha vida. Quando nós desejamos fazer algo para Deus, não somos responsáveis por esse desejo. Na verdade, é o Senhor que nos deu esse desejo. É dele esse desejo. E quando nós respondemos a Ele, Ele nos conduz para o que Ele deseja. É claro, somos responsáveis por agir de acordo com aquilo que Deus nos falou, mas o desejo pelo Senhor, a vontade dEle, é Ele que nos concede. Porque 1 João fala, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus nos desperta, estávamos mortos espiritualmente, foi Ele que nos ressuscitou para Ele. Ele nos ressuscitou. Então, o novo nascimento começa com Deus, mas também o crescimento espiritual começa com Ele. E nós precisamos, então, desenvolver os nossos ouvidos espirituais, a nossa visão espiritual, para ouvirmos a Ele, percebermos o que Ele está falando e respondermos à ação dEle. Deus está constantemente agindo ao nosso redor, ao meu redor, ao seu redor. Ele está constantemente falando. A questão é se eu estou ouvindo. A questão é se eu estou lhe obedecendo e atendendo ao que Ele está falando. Na conversão, nossos desejos e propósitos de vida são mudados.
recebemos uma nova vida, novos desejos. E sem o conhecimento de Deus, o conhecimento da sua palavra, é impossível nós mudarmos, é impossível nós crescermos. Por isso que Deus nos dá tanto o desejo, como também a capacidade para realizar. No novo nascimento, Deus implanta em nós os desejos mais profundos por Ele e por sua obra. Coloca em nós o desejo de realizar a sua obra e o desejo por Ele também. Sem isto é impossível, é gerado em nós um novo Espírito. Romanos 8 fala que o Espírito de Deus, então, vai testificar com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. A ação do Espírito Santo na nossa vida gera o novo nascimento, mas gera também um crescimento espiritual. Antes de se tornar cristão, muitas vezes nós estamos satisfeitos com muitas outras coisas, mas a partir do momento que Ele iluminou a nossa mente, que nos chamou para Ele, nós nos voltamos agora para Ele. É claro que, embora nosso coração continue corrupto, a nossa mente pode devagar, né, neste mundo, em tudo que este mundo apresenta. O Espírito então vai nos corrigindo, vai nos conduzindo para Ele, vai nos alertando e vai gerando em nós sempre o desejo pelo Senhor. Por isso que Paulo fala: fazei morrer a vossa natureza humana. Fazer morrer a vossa natureza humana. Mas ele vai dizer nesse mesmo texto que devemos, se nós nascemos de novo, se nós ressuscitamos com Cristo, devemos então olhar para as coisas do alto e buscar as coisas do Senhor também. Qual a diferença, né, que isto faz na nossa vida? O Espírito então vem nos convencendo do pecado, nos convencendo da justiça, do que Ele tem para nós, nos convencendo para onde nós estamos indo. É o que o texto, por exemplo, de João, capítulo 16, versículo 8 fala: quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele então nos tira das trevas, nos perdoa, nos ajuda a entender que Cristo perdoa os nossos pecados, gera a renovação, a transformação na nossa vida, nos ajuda a compreender o que nós precisamos fazer e nos capacita para um dia nós encontrarmos com o nosso Senhor Deus. Romanos 8, 29, o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele nos transforma, Deus nos transforma para que nós possamos refletir o caráter de Cristo na nossa vida, ao mesmo tempo preservando a essência da nossa personalidade, fazendo com que aquilo que Ele colocou na nossa vida, a nossa personalidade, o nosso caráter, as habilidades que nós temos, as experiências, sejam usadas por Ele, para nós termos o crescimento que Ele quer, sermos usados também por Ele. Romanos capítulo 8, verso 23, vai nos dizer também o seguinte: e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Nós aguardamos isto por quê? Porque Deus vai agindo em nós. À medida que vivemos com o Senhor, Ele vai nos conduzindo para Ele. E à medida que caminhamos com o Espírito Santo, Ele vai nos conduzindo para isso também. Gálatas 5, 25 fala: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A ação que foi iniciada em nós, ela é continuada pela ação dele na nossa vida. O texto que nós lemos de Gálatas 5, 22 e 23 fala do fruto do Espírito, a ação do Espírito, o que o Espírito produz na nossa vida. Como é que Deus nos ajuda a crescer? Nos dando desejos e caráter piedosos, nos concedendo o seu Espírito para produzir em nós o seu fruto, e assim então a nossa vida ser transformada e crescermos espiritualmente. O texto de Romanos 6, de 12 a 14, vai nos dizer o seguinte: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos da justiça, pois o pecado não os dominará. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha só. Não vivam para o pecado. Vocês foram alcançados por Deus, transformados, receberam nova vida e agora tem a ação de Deus nas suas vidas. Sejam, portanto, instrumentos de Deus. Sejam instrumentos de Deus, pois o pecado não os dominará mais.
vocês agora estão debaixo da graça, da ação do Senhor. Deus não só nos dá o desejo de sermos justos, mas nos dá força para fazermos aquilo que é justo. Ele nos dá o desejo e também a capacidade e a força. Olha o que diz Efésios capítulo 3, verso 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu interior com poder, por meio do seu Espírito. Ele nos fortaleceu. Eu oro para que Deus fortaleça vocês no interior com o poder do Espírito. Para quê? Para que possa obedecê-lo, para que possa viver a vida que Deus deseja, para que cresçam espiritualmente. É isso que Deus nos faz. A oração do apóstolo Paulo é para que eles fossem fortalecidos, para que fossem fortalecidos no Senhor. Ele nos ajuda a fazer o que é certo em determinada situação. Ele nos dá força para poder obedecer a Ele, nos dá força para pedirmos perdão ao quem que ferimos, nos dá força para que a gente se permita perdoar ou ser perdoado por alguém que nos feriu, nos dá força para confiarmos em Deus na área financeira, mesmo quando nós estamos com o bolso vazio, nos dá coragem para compartilharmos o Evangelho com aqueles que estão à nossa volta. Normalmente a gente sente medo, vergonha, mas Ele nos capacita para tirar esse medo, essa vergonha e falarmos para outras pessoas de quem é o Senhor Jesus, como Ele pode transformar a vida dessa pessoa. Essa força, claro, não significa necessariamente um talento, né, que Deus instala na minha vida, ou alguma coisa que Ele nos dá de forma sobrenatural. Pode ser, mas a verdade são verdades. A questão é que são verdades da palavra de Deus, que Ele vai colocando na minha mente, no meu coração, para que eu possa falar dEle, testemunhar a respeito dEle, viver aquilo que Ele tem para a minha vida. Então, eu preciso entender o que Deus faz por mim, qual é a ação dele, como Deus me ajuda a eu crescer espiritualmente. Ele me dá, Ele ilumina a minha mente para que eu possa compreender a verdade. Ele me dá desejos e caráter piedosos para que eu obedeça e faça o que Ele deseja e possa viver a vida, né, que o Senhor tem para nós. E em terceiro lugar, Deus nos dá dons espirituais com os quais o servimos. Deus concede dons espirituais na minha vida para me ajudar a fazer. Então, eu percebo que o Senhor Deus me auxilia e me capacita aos poucos para eu saber o que Ele tem para mim, ilumina a minha mente, né, para eu saber o que Ele tem para mim. Depois Ele vai fazer com que eu seja, né, me faz ser o que Ele quer que eu seja. Ele me transforma e me convencendo do pecado, da justiça, do que Deus quer, do juízo, daquilo que eu preciso viver, a vida correta que eu preciso viver diante dEle, mas também, finalmente, Ele me capacita a fazer. Ele me ensina, Ele me faz ser o que eu preciso ser na presença dEle, e Ele me capacita a fazer o que eu preciso para Ele também. Deus dá a cada um de nós uma capacitação especial, dons espirituais, capacitação sobrenatural, para que eu possa servi-lo, para que nós como igreja possamos servi-lo também. Ele nos capacita para nós usarmos esses dons, para nós servirmos uns aos outros. Olha o que diz 1 Pedro 4,10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ele nos concede dons para nós servirmos uns aos outros. Na verdade, o dom é dado por causa do outro, não por causa de mim. O dom é para mostrar que eu sou grande espiritualmente. O dom é para mostrar que eu sou especial espiritualmente. Não, o dom é dado a mim por causa do outro. Por que eu tenho um determinado dom? Porque tem alguém perto de mim que precisa ser ministrado, ajudado a crescer em determinadas áreas. Então Deus vai usar a minha vida para o outro. O dom nunca é para si mesmo. O dom nunca é para o seu crescimento espiritual. O crescimento espiritual acontece quando eu exerço esse dom, quando eu pratico, quando eu coloco ele em prática, quando eu uso ele na vida de outra pessoa. Aí sim o crescimento espiritual vem. Crescimento espiritual não acontece simplesmente por uma pessoa ter ou por eu ter um dom espiritual.
Não acontece o crescimento se eu tiver um dom, guardar a minha vida, olhar para ele, apreciar esse dom e falar: que bom que eu tenho este dom espiritual, estes dons espirituais, que maravilha. Isso não gera crescimento. O crescimento só vai acontecer à medida que eu servir, que eu agir, que eu ministrar isto na vida de outra pessoa. E eu preciso, com sabedoria, fazer isto e deixar que Deus seja glorificado, porque senão pode acontecer o que aconteceu aqui na igreja em Corinto. Aquela igreja cheia de dons, mas muita carnalidade, muita imaturidade, muita confusão, muita briga, apesar de muitos dons espirituais. O que precisava neles, além deles colocarem em prática o dom, terem a mente iluminada para entender e colocar em prática a palavra do Senhor Deus, deixar que Deus então desenvolvesse neles os desejos necessários e o caráter cristão piedoso para que eles pudessem então manifestar a Deus e honrar o nome do Senhor. Olha o que diz mais em Gálatas 6,10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, ele nos dirige e nos abençoa para fazermos o bem aos outros. Bom, então, qual o resumo disso tudo? Crescimento espiritual. Como se dá o crescimento espiritual? O que Deus faz por nós, por mim, por você, para nós crescermos espiritualmente? Deus faz brotar uma nova vida. Deus faz brotar uma nova vida. Assim como o novo nascimento se inicia com o Senhor Deus, a nova vida, o andar em novidade de vida, inicia-se com o Senhor. Ele nos ajuda a crescer espiritualmente, pois ilumina nossa mente para entendermos a verdade. Dá desejos e caráter piedosos para as nossas vidas e dá dons espirituais para nós servirmos a Ele também. Amém? Aplique essas verdades na sua vida. Se coloque nas mãos do Senhor, abra o seu coração para Deus, a sua mente, deixe Deus agir em você e gerar o crescimento espiritual necessário para a sua vida. Amém? Vamos orar? Deus eterno, em nome de Jesus, te louvamos, ó Pai, porque é o Senhor que inicia o novo nascimento e também é o Senhor que dá início ao crescimento espiritual na nossa vida por meio da nova vida que o Senhor gera em nós. Pai querido, que sejamos sábios ao responder ao Senhor nesse processo que o Senhor realiza na nossa vida, que possamos, Deus querido, ter as atitudes necessárias e o compromisso necessário para que o crescimento realmente ocorra na nossa vida, entendendo e compreendendo a Tua verdade e aplicando-a às nossas vidas. Pai querido, desenvolvendo o caráter que o Senhor nos mostra e nos dá também, e nos ajudando, a Deus, a viver e a colocar em prática e servir uns aos outros, para nós servirmos ao Senhor e para crescermos. Age assim na nossa vida, Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos, chegamos ao final do nosso tempo de estudo da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus fale ao seu coração, continue falando e gere a transformação necessária em você para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus, que logo mais à noite estejamos juntos no nosso culto de domingo às 7 horas para nós louvarmos a Deus e exaltarmos o nome dele. Amém? Deus abençoe os amados e até a próxima oportunidade.